Em março de 2020, quando o novo coronavírus começava a avançar na América Latina, uma iniciativa sem precedentes foi implementada no Brasil. Para minimizar os danos causados pela crise, a oposição aprovou um projeto de lei no parlamento que garantiu um auxílio financeiro para pessoas de baixa renda impactadas pela pandemia. Em apenas alguns meses, o benefício, que chegou à metade das residências brasileiras, reduziu a extrema pobreza do país aos menores patamares dos últimos 44 anos e minimizou os impactos econômicos causados pela crise. Mas, apesar de bem-sucedido, o auxílio emergencial tinha data para terminar. E uma nova pergunta passou a rondar o debate público do país. A prorrogação do auxílio emergencial aos trabalhadores informais é praticamente uma unanimidade entre economistas, Congresso e o próprio governo. A discussão está agora no valor mensal e o número de meses que o benefício vai ser pago. Nós não vamos aumentar os impostos. O povo brasileiro já paga impostos demais. O cara que reclama aqui a pouco. Agora custa para todo mundo 50 bilhões por mês. Por mês. A gente não tem como se endividar mais. O auxílio emergencial brasileiro deu uma pequena demonstração do impacto que políticas sociais têm na melhoria de vida da população. O país, no entanto, não foi o único a elevar seu gasto social durante a pandemia. Iniciativas como essa se repetiram em toda a América Latina, colocando em xeque os discursos que pregavam a diminuição do Estado como solução das mazelas sociais. Mas a continuidade de programas desse tipo vem sendo alvo de contestações. E o principal argumento você já deve conhecer: a falta de dinheiro. Nos últimos meses, a Internacional de Serviços Públicos apontou uma série de problemas enfrentados por países latino-americanos no combate à pandemia. 30 anos de neoliberalismo contribuíram para o desfinanciamento de serviços públicos. Mas, apesar do desmonte, existem maneiras de retomar a capacidade dos países de fornecer serviços públicos universais, fortalecer programas de transferência de renda e gerar empregos para a população. Então, como fazer isso? Durante a Grande Depressão de 29, no pós-Segunda Guerra, uma das principais estratégias de recuperação dos estados foi o aumento dos impostos sobre o 1% mais rico. Inglaterra e Estados Unidos, por exemplo, chegaram a taxar o topo da pirâmide em mais de 90% de sua renda. Mas esse tipo de reforma nunca chegou na América Latina. A pressão exercida pelas elites manteve a carga tributária do continente relativamente baixa, sobretudo em comparação com países ricos e com redes de proteção social mais robustas. Mas se o aumento dos tributos seria a primeira medida para financiar melhores serviços públicos, isso não significa necessariamente subir impostos para toda a população. É possível arrecadar mais dinheiro diminuindo a taxação dos mais pobres e aumentando os impostos de quem já ganha muito. Na Suécia, por exemplo, os 10% mais ricos pagam mais de 30% de sua renda em impostos. Mas em boa parte da América Latina, essa alíquota não chega nem a 5%. Existem diversos mecanismos para mudar esse cenário. O aumento de impostos sobre grandes propriedades, a taxação de heranças e até a criação de impostos sobre lucros e dividendos, que, acreditem, são isentos de tributação em países como o Brasil. Outra fonte de arrecadação está na redução de privilégios fiscais concedidos, sobretudo para grandes empresas. Esse tipo de benefício pode assumir vários contornos: isenções tributárias para alguns setores da economia, linhas de crédito e adiamento de dívidas para outros, e até deduções e restituições no imposto de renda. Em países como a Colômbia, esses privilégios equivalem a mais de 8% de toda a riqueza produzida no país. O setor de mineração é provavelmente o que melhor expressa essa discrepância. Entre 2005 e 2010, por exemplo, de cada $100 pagos por empresas mineradoras para o governo colombiano, cerca de 200 acabaram voltando para as companhias na forma de desonerações.
Em outras palavras, o país paga as empresas para extrair seus recursos naturais, e não o inverso, um cenário que se repete em outros países da região. Por último, outra importante fonte de recursos poderia vir do combate às manobras fiscais. Esse tipo de artifício tem duas formas: a evasão, prática ilegal que normalmente envolve fuga de capitais para paraísos fiscais, e a elisão, que é feita a partir de brechas na legislação para que empresas possam fugir dos impostos. Essas práticas têm um custo anual estimado em mais de 500 bilhões de dólares na América Latina. Para se ter uma dimensão de valores, esse montante é superior à soma dos PIBs do Uruguai, Equador e Chile juntos, e supera economias europeias como Portugal, Finlândia e Noruega. As alternativas para combater desigualdades históricas que atingem a América Latina são muitas e já começam a ser discutidas em alguns países. O aumento dos tributos sobre renda, patrimônio e a herança dos mais ricos, o combate à evasão e a revisão de benefícios fiscais poderiam ser usados para fortalecer políticas sociais, trazer melhorias nos serviços públicos e até resgatar pequenas e médias empresas afetadas pela pandemia. Mas mudanças como essas dependem de fortes pressões políticas e sociais. Sem isso, a tendência será a manutenção das discrepâncias vistas nas últimas décadas. Um Estado mínimo para os mais pobres e enorme para as grandes empresas. Gostou do vídeo? Ele foi produzido pela Internacional de Serviços Públicos, em uma parceria editorial com o Le Monde Diplomatique Brasil. A produção foi feita com base em um estudo publicado pela ISP sobre as desigualdades fiscais e as alternativas para melhorar os serviços públicos da região. Para saber mais sobre o assunto, acesse o texto. O link está disponível na descrição desse vídeo.